Mais de um ano de pandemia, as pessoas ainda confundem quais testes podem ser feitos em farmácia. E nós vamos saber desse assunto, então, com o próximo convidado que já vai conversar comigo. É Carlos Eduardo Gouveia, presidente executivo da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Carlos Eduardo, muito obrigada pela sua participação aqui nessa tarde. Nos fale a respeito desse assunto. Boa tarde. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. É um grande prazer estar aqui com vocês, tentando trazer um pouco de esclarecimento para esse tema que é tão importante. Então, nos conte, o que é que pode ser feito, o que não pode, que confusão que as pessoas fazem no momento em que se dirigem a um desses estabelecimentos em busca de um serviço? Claro. É muito importante esclarecer que o diagnóstico é essencial, é a melhor ferramenta que nós temos para o combate ao Covid. Não apenas ao Covid, mas a todas as outras doenças, pandemias e situações que necessitam de um controle muito apurado. No caso do Covid, houve um grande esforço para se buscar as melhores soluções que estavam sendo desenvolvidas e, na verdade, fabricadas praticamente enquanto a gente descobria mais sobre o próprio SARS-CoV-2, sobre o próprio vírus. E assim começaram lá na China, Coreia, a serem desenvolvidos testes rápidos e depois os próprios testes moleculares produzidos em escala industrial e, mais recentemente, outras tecnologias de testes sorológicos, que são aqueles testes de sangue, e aí nos vários formatos e tipos, né? Esses testes, eles normalmente são todos de uso profissional e são feitos em laboratórios. Muitas vezes até o próprio hospital pode fazer. E o que se viu é que para uma pandemia, ou seja, uma escala gigantesca de difusão, dispersão da própria doença, era necessário buscar novas alternativas, inclusive de locais de testagem. E por isso que a Anvisa, lá atrás, no ano passado, acabou criando uma nova resolução, que é a Resolução 377 de 2020, e que ela permitiu, por exemplo, que as farmácias, que já são um ambiente de saúde, pudessem, de fato, testar dentro do seu próprio espaço. Havia determinadas condições, e há, na verdade, Ana Maria, que têm que ser cumpridas. A farmácia, obviamente, tem que contar com um profissional de saúde habilitado, que é o farmacêutico, e a função dele é exatamente poder ver o teste, ler a bula, falar com o próprio cidadão para verificar se ele tem ou não alguns sintomas, tem um inquérito prévio ao teste, e aí sim executar o teste. E o mais importante é saber interpretar o que aquele dispositivo está trazendo de informação. E assim começou, no início, com um teste rápido de anticorpo, que é aquele da gota de sangue no dedo, e mais recentemente evoluiu para outros testes, que ajudam a tratar, na verdade, do tema da primeira fase da pandemia, da doença, que é aquela fase que vai de 2 a 3 dias do início dos sintomas até o 8º, 9º dia, que é a fase em que o vírus já infectou, está aumentando a sua circulação, a carga desse vírus está aumentando, e ele consegue, então, ser detectado de duas formas. A primeira, que todo mundo já ouviu falar, que é o RT-PCR, que é um teste de biologia molecular. Esse teste ele é feito em laboratório. Por quê? Ele tem duas fases muito importantes. A primeira, que é a extração do material genético, e a segunda, que é a amplificação desse material para exatamente achar o DNA, o RNA do vírus ali na amostra. Por essas características, e ser um teste muito sofisticado apenas em laboratório. Porém, existe hoje uma opção muito sensível e bem específica, ou seja, com uma acurácia muito próxima até do próprio RT-PCR, que é o teste de antígeno. O que é o antígeno? O antígeno é aquela proteína que o vírus, que está circulando, libera no organismo. Então, enquanto o vírus estiver ativo, ele vai produzir esse anticorpo. À medida que ele diminui a carga viral, ou seja, na fase decrescente, ele pode, o DNA do vírus ainda pode ser encontrado, depois do 8º, 9º, 15º dia você ainda encontra os traços ou restos do vírus, porém o antígeno já não mais. Então, o antígeno ele é muito interessante e importante nessa fase de início de uma possível infecção. Então, em resumo, nós temos hoje na farmácia uma combinação muito interessante. Da primeira fase, que é a fase da infecção, do 2º até o 8º dia,
possivelmente o teste de antígeno vai detectar o que é exatamente vai detectar o que é ou não a infecção, se existe ou não, através do antígeno, e a segunda fase que é exatamente a do anticorpo, ou seja, se foi ou não produzida uma resposta imunológica, que aí se traduz no anticorpo. 2 tipos, IgM ou IgG, que mostram as fases diferentes da pandemia. Tudo isso está à disposição já dos usuários. Quem está conversando comigo nesse momento é Carlos Eduardo Gouveia, presidente executivo da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Estamos falando sobre os exames encontrados nas farmácias à disposição de detectar o Covid-19. E o que são os testes neutralizantes? Desculpa. A grande novidade, Ana, da área de diagnóstico é essa possibilidade de trazer inovações à medida que a própria doença vai se desenvolvendo. Então, como eu falei naquele breve histórico, nós começamos com o genoma lá em janeiro, fevereiro do ano passado, sendo aberto pelos cientistas da Ásia, passamos a ter já os primeiros testes rápidos sendo produzidos, finalmente aumentou-se o leque de alternativas, principalmente em termos de exames laboratoriais, para chegar depois no teste de antígeno, que é relativamente recente. A grande novidade agora é o teste de anticorpo neutralizante. O que significa? Ela é uma forma, ele é diferente daquele teste tradicional de anticorpo do dedo que nós conhecemos. Ele, na verdade, ele é um teste mais avançado, que ele vai mostrar qual a carga do anticorpo que é capaz de impedir que o vírus se conecte na célula. Né? Essa possibilidade ela é muito importante e vai determinar qual o grau de imunidade, seja pela infecção ou seja imunidade vacinal que a pessoa desenvolveu. Então é a resposta que todos nós queremos. Ele, no entanto, Ana, ele ainda precisa de algumas evidências adicionais. Os primeiros testes já foram liberados pela Anvisa, já estão sendo comercializados para laboratórios. E eles, por enquanto, eles dão alguma informação e é importante saber o que o fabricante alega em cada bula. Porém, mais adiante, a gente quer algumas respostas como: qual é o mínimo de carga de anticorpo que a gente precisaria ter? A gente não sabe ainda desse imunizante, neutralizante, desculpa. Qual ou por quanto tempo ele vai durar? Então, uma vez vacinado, essa minha carga de imunidade, ela vai durar por 6 meses, por 1 ano? Eu ainda não sei. E, finalmente, a questão da funcionalidade, que é exatamente ter certeza que esse teste de anticorpo neutralizante, ele vai ter condição de funcionar para todos os cidadãos diferentes. Então, ele é um teste muito importante, ele já começou a ser comercializado, já está sendo feito, mas ele com certeza vai ser muito desenvolvido e possivelmente, quem sabe, vai chegar até a farmácia também. Mas no momento ele ainda não está disponível para ser usado na farmácia. Está bem. Algo mais, Carlos Eduardo, que gostaria de informar nesse momento? Desculpe? Algo mais que gostaria de informar? Sim. Na verdade, eu acho que o mais importante é, infelizmente, a doença está longe de terminar, a pandemia é uma realidade em todo o país. Nós temos, além da cepa original, selvagem, que a gente chama, já tem as variantes sul-africana, a de Manaus e também a britânica. Já é possível se detectar, através de testes específicos, qual delas a pessoa tem. Então, as novidades também no diagnóstico vão por essa linha, de com muito mais rapidez dizer se uma pessoa se infectou com a cepa sul-africana ou com a britânica, ou mesmo com a de Manaus, e assim dar um tratamento mais adequado. E aí eu concluo, Ana, com uma indicação de que temos que continuar testando, testar a melhor ferramenta, seja para fins de formação de política pública na área de saúde, então dados epidemiológicos são extremamente importantes, seja para o indivíduo, para ele ter acesso cada vez mais rápido, precoce, a um tratamento adequado. 80%
decisões médicas se baseiam num diagnóstico. Então, quanto mais preciso e precoce ele for, mais adequado e mais eficaz vai ser a terapia ao final. Certeza. Eu conversei aqui com o presidente executivo da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial, Carlos Eduardo Gouveia. Muito obrigada pela sua participação aqui nessa tarde, com todas essas informações. Nós estamos à disposição. Muita saúde e uma boa tarde. Para todos nós. Agradeço e fico à disposição. Obrigado.